Boa noite, meus amigos. Eis que estou eu publicando o segundo vídeo do dia. Para quem ficou um mês sem publicar, cá estou eu a publicar mais um num dia só. Há momentos atrás, eu recebi no meu WhatsApp do grupo de amigos ligados a Chico Xavier informações muito tristes a respeito de alguns supostos espíritas, escritores, de algumas organizações espiritistas, diga-se com E minúsculo, a difamar, desvirtuar, alterar textos, vender livros adulterados, dentre outras situações acontecendo no Brasil, que, segundo Humberto de Campos, através de Chico Xavier, o Evangelho foi transplantado da França para o Brasil. Eu quero dizer o seguinte: será que Jesus vai ter que tirar o Evangelho de Kardec e Chico, através dos espíritos, para um outro país? Quem sabe Portugal, onde deu origem ao nosso Brasil? Quem sabe nas mãos de Pedro de Alcântara, o nosso imperador, o nosso amigo espiritual, que tanto tem escrito através do Carlos Bacelli? Não duvidem, não, porque, se não me falha a memória, eu não tenho a cultura que vocês têm. E a minha memória também já não anda das melhores depois desse falso Covid, depois dessas vacinas doidas. Minha cabeça ficou bastante danificada em termos de memória, que já nunca foi essas coisas. Não sou formado em nada, não sou juiz, não sou espírita internacional, não ganho para fazer palestra, porque eu não sou palestrante, não recebo milhões, não faço conferências internacionais na ONU, nem na Europa, muito menos em escolas acadêmicas para espíritas elitizados. Eu falo de coração, 50 anos no mínimo, 54 anos, desde os 56 anos, desde meus 14 anos de idade, de origem católica, de família não católica, depois conheci a Umbanda, depois voltei para a igreja novamente, depois conheci o Candomblé, fui ajudado por um pai de santo em São Paulo, e depois eu retomei a minha vida nas casas André Luiz, em São Paulo. Lá eu fui estudar espiritismo. Em Uberaba eu vim aprender a praticar o espiritismo caipira de Chico Xavier. Aqui foi a minha escola. Se eu não fui um bom aluno, a única responsabilidade é minha. Mas alguma coisa eu aprendi. Eu queria dizer a nós o seguinte: se eu estiver errado, vocês que estudam melhor e que têm uma memória melhor que a minha, podem me corrigir, eu não me importo em ser corrigido. Ao que consta, nosso Senhor Jesus Cristo iria nascer nas Gálias, a época dos druidas, dos quais Allan Kardec era um dos sacerdotes. As trevas, descobrindo o plano de Deus, mandou que os romanos invadissem as Gálias e matassem todas as pessoas. Kardec, então, reencarnou na região de Jerusalém, junto com muitos espíritos, para dar suporte a nosso Senhor Jesus Cristo. Veio Nossa Senhora de um outro planeta para servir de mãe para um espírito tão iluminado quanto Jesus.
que, segundo Chico, ele veio descendo por 4.000 anos, doutrinando os espíritos de lá de cima, passando por Capela, trazendo os exilados de Capela para a terra, até que conseguiu nascer na região que hoje está em guerra. As trevas tentaram matar Jesus várias vezes. Parece-me que Herodes, temendo um novo rei que estava para chegar, mandou sacrificar um monte de criancinhas na espada, com medo de perder o seu reinado, sem entender que o reino de Jesus não era deste mundo. Depois que Jesus nasceu, conta-nos Chico Xavier que os magos vieram visitá-lo. Sua mãe, Maria, que morou também na Turquia, em Éfeso, viveu o tempo todo fugindo para não ser morta e não matar o seu filho. Ela e José, filha de Dona Ana Santana, prima de Isabel. Conseguiu vingar o menino, a luz de Belém passou, e segundo opinião de Chico Xavier, os reis magos poderiam ser seres que vieram acompanhar o nascimento do Cristo e desceram à terra de disco voador ou não importa, e se materializaram na figura de reis magos para levar um presente ao menino Jesus, que na verdade vieram verificar in loco como é que estava a situação do enviado de Deus. Pelo menos foi o que eu li nas falas de Chico Xavier. Se eu estiver falando alguma bobagem, por favor me corrijam. Bom, Jesus viveu 33 anos, morreu crucificado por nós, e as trevas agindo e agindo. Um dos seus apóstolos, Kardec, que fora, quando Jesus estava vivo, um dos seus amigos, como eu volto a repetir, Eurípides afirma que Chico disse a ele que Chico foi João Batista, primo de Jesus. Os estudiosos da doutrina afirmam que Chico foi João o Evangelista. Se foi João o Evangelista, escreveu o Apocalipse. E foi também Francisco de Assis. Se foi João o Batista, foi decepado por ordem de Salomé, sendo sua cabeça apresentada numa bandeja de prata. Eu não vou entrar em questões que eu não conheço, que eu não tenho capacidade intelectual e espiritual para tal análise. A verdade é que nem Eurípides e nem os espíritas discordam que Chico foi Platão, discípulo de Sócrates. Que Chico foi uma das mulheres egípcias que acolheu, me parece, se eu não estiver enganado, Moisés. Que ele foi John Hus, da Tchecoslováquia. Que ele teria sido também Padre José de Anchieta. Nem Eurípides e nem os espíritas discordam disso. São concordes nessa ideia. Alguns dizem que Chico foi Fabiano de Cristo. Eu não sei responder. Mas, quando Chico nasceu em Pedro Leopoldo, em 2 de abril de 1910, foi feita uma tentativa de nascimento antes, em que sua mãe o perdeu por um aborto espontâneo, se não me falha a memória, ou a menina nasceu, o menino nasceu e morreu horas depois, eu não me lembro mais, mas lembro que tentou vir antes. E aí novamente a Dona Maria João de Deus engravidou,
e veio Chico Xavier. E segundo contam, uma estrela passou por Pedro Leopoldo também, iluminando o céu daquela cidade magnífica, que é Pedro Leopoldo, que eu tive a oportunidade de ir lá muitas vezes, anonimamente, porque nem o John Harley, nem os demais médiuns espíritas de Pedro Leopoldo têm uma amizade mais próxima comigo. Por circunstâncias, sei lá. Mas eu estive lá várias vezes e amei o trabalho que lá é realizado pelos amigos do Chico de Pedro Leopoldo. Bom, segundo Humberto de Campos e segundo Emmanuel no livro A Caminho da Luz, deixa-se claro no Caminho da Luz que Jesus veio ao Brasil, à América do Sul, às Américas, observar a Terra bem antes do descobrimento do Brasil. E convocou o anjo Ismael para responder pelo Brasil. Tanto que os portugueses descobriram o Brasil, graças a Deus não foram os espanhóis, com todo respeito aos meus irmãos da Espanha, mas o Brasil teria tomado um outro rumo se não fosse pelos portugueses. Graças a Deus, Dom Pedro de Alcântara era um espírito iluminado, é um espírito iluminado, desprovido de qualquer interesse escuso ao que os políticos de hoje fazem no Brasil e na Terra. Isso é uma outra questão. Fundou-se sobre a cidade do Rio de Janeiro a cidade de Nosso Lar, que hoje conta, me parece, com mais de 10 milhões de habitantes. E a maioria não é espírita. É uma cidade ecumênica. Pois bem, eu estou aqui a falar para nós algo muito sério, para que nós possamos refletir. Não estou aqui para acusar ninguém, para contar o defeito de ninguém, que se fosse para isso, eu teria que começar a contar os meus próprios defeitos. Mas eu tenho em mãos, como muitos de vocês os têm, as cartas do Chico, desabafando sobre alguns espíritas que muito prejudicaram a doutrina, plagiaram livros, interferiram no seu trabalho, entidades importantes do movimento espírita brasileiro, a ponto de Chico romper com muitas pessoas e com algumas entidades, seja de Uberaba, seja do Brasil. Chico desencarnou em 30 de junho de 2002, quando o Brasil ganhou a Copa. Lá estava eu, vendo o seu corpo, observando tudo, acompanhei o velório até o cemitério São João Batista, aguardando o senhor governador Aécio Neves chegar para dar a salva de tiros, e ali começou uma nova história no Espiritismo. Chico fazia tudo para não mostrar a sua mediunidade, inclusive a de transfiguração, a de iluminação total de seu corpo, a bicorporiedade, os fenômenos físicos, o trabalho de humildade junto às pessoas carentes. Recebeu em sua casa os mais ilustres homens e senhoras do Brasil e do mundo. Pessoas famosas, importantes, e deu significado à vida dessas pessoas, até a ponto de Juscelino Kubitschek ouvir os seus conselhos e suas orientações. Não podemos nos esquecer que Chico foi padre José de Anchieta, junto com o padre Manuel da Nóbrega, Emmanuel, que conduziram o Brasil de maneira magnífica.
Há quem não concorde. É um direito de cada um. Mas se nós não tomarmos cuidado, eu vou ter que dar razão ao padre Quevedo, que falava mais ou menos assim. Ele era um jesuíta, questionava os fenômenos paranormais e espiritistas. Isso é um embuste, salamandra, feiticeiros, não sei o quê, são mentirosos. Eu os enfrento, eu os desmascaro. Ele só não fez isso com Chico Xavier. Esteve, me parece, segundo me contaram, no grupo da prece, não concordava com a comunicabilidade dos espíritos, mas admitiu que Chico não era um embuste, mas que era uma criação da sua capacidade paranormal, parapsicológica. Não deu o braço a torcer que o Chico era médium de Jesus e que os espíritos falam através dos homens. Mas Padre Quevedo, que não sei onde se encontra hoje, deve estar envergonhado da sua postura. Porém, a caminhar como está a doutrina, o Padre Quevedo vai ter sua razão. O que tem de médiuns escrevendo livros, vendo, ouvindo, fazendo prodígios, é uma coisa espetacular. Quantos Inácios Ferreiras estão incorporando em vários médiuns por esse Brasil afora? Começou a incorporar autenticamente com Carlos Bacelli, pela amizade que os unia. Começou a incorporar. Depois surgiram um monte de Ináciozinhos por aí, a contradizer a fala do médium Bacelli, não que o médium seja proprietário do Inácio, ou o Inácio seja propriedade do médium. Surgiram um monte de bezerrinhas. É bezerra para todo lado, dando notícia do fim do mundo, dando notícia de tudo quanto é lado. É bezerra que não acaba mais. É Eurípides Barçanufo para todos os cantos e recantos. É médiuns falando, escrevendo, ganhando dinheiro, se tornando youtuber, viajando o mundo afora. Sabe o que vocês vão fazer? Acabar com o espiritismo. Acabar, provocado pelas trevas, que os envolve a todos, e quem sabe a mim também. Pode ser. Mas juro por Deus, continuo fazendo meu arroz e feijão. Vou contra a doutrina quando eu coloco uma guia de preto velho no pescoço, ou de Xangô. Quando eu reverencio os orixás, isso não faz parte do comportamento kardeciano. E aí eu pergunto, o que é que faz parte do comportamento dos kardecistas? Criticarem os pretos velhos, os caboclos, sendo que o próprio Chico disse que na porta, segundo André Luiz, do Centro Espírita, havia uns lanceiros para proteger dos invasores e batedores, sendo que o próprio Chico encaminhou uma senhora conhecida minha, dizendo a ela: minha filha, teu lugar não é aqui comigo. Ela me contou: você tem que fazer a cabeça para Iemanjá. Você é filha de Iemanjá. Seu trabalho não é na doutrina espírita. Ela nos contou, a mim e ao Luciano, na casa de um casal de amigos. Um deles até morava em Portugal, há uns 20 e tantos anos atrás. Eu nunca misturei espiritismo com umbanda, mas nunca abri meu trabalho espírita, o nosso trabalho espírita, sem pedir aos pretos velhos, aos caboclos e aos exus protegerem a casa, no terra-terra, para que os médicos pudessem trabalhar
com maior tranquilidade. Nunca neguei e nunca negarei. Pode não ser concorde aos espíritas, mas eu não sou falso espírita, ortodoxo, que às escuras procura os cartomantes, as ledeiras de sorte, os videntes, e pagam para poder pedir ajuda, parando seus carros à distância, isso há 30 anos atrás, 20 anos atrás, para que ninguém soubesse que tal espírita pudesse aparecer diante de uma benzedeira e ledeira de sorte, porque isso pegaria mal para determinados espíritas importantes da cidade de Uberaba. Não, eu não vou fazer isso comigo. Mesmo porque um dos maiores benfeitores da humanidade, Bezerra de Menezes, recebia um preto velho. E um dos maiores espíritos que protege o Chico, que protegia, era um preto velho, ligado à falange de São Benedito. Portanto, você precisa estudar mais e falar menos. É muita mediunidade, fake news, para pouco trabalho no bem. É isso que está acontecendo com o Espiritismo, na minha pobre interpretação de médium principiante da doutrina espírita, com apenas 45 para 50 anos dentro da doutrina. Queria dizer a vocês que falam bem que eu morei, primeiro apartamento que eu morei em São Paulo, quando meus pais foram embora, quando eu tinha 16 para 17 anos, foi num prédio de prostitutas, de travestis e de pessoas de família. Eu e o Vado, meu amigo, hoje já morto, irmão da Dirce e da Érica, o único lugar que nós podíamos alugar era na Santa Ifigênia, na Cracolândia hoje. E como eu conheci prostitutas maravilhosas, que eram verdadeiramente cristãs. Como eu pude conhecer cristãos virgens, sexualmente falando, que eram verdadeiros bruxos e prostitutos e prostitutas da religião. Não estou aqui para julgar ninguém, mas eu sei o que vai no coração de uma prostituta, o que não quer dizer que eu concorde ou que eu aprove. Eu não tenho que aprovar. Quem tem que aprovar é ela. O corpo é dela, a alma é dela, o espírito é dela, a escolha é dela. Mas eu sei o que sente uma prostituta. Eu sei o que sente um travesti. Eu conversava com os travestis. Fui ajudá-los quando lancei meu primeiro livro, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, nos guetos. Enquanto o pau comia em Uberaba sobre meu nome. Eu não era um médium bem visto, porque eu não tinha uma moral ilibada. Mas os espíritas ortodoxos, sim, a tinham. Cuidado! Admiro nosso amigo de Portugal, que precisa movimentar o Brasil para acordar a gente. Admiro, no bom sentido, o Bacelli, do qual eu não tenho uma relação íntima com ele. Raramente tomamos um cafezinho juntos. Deve ter seus defeitos. Não conheço o Bacelli na intimidade, mas sei que fez e faz um trabalho muito bonito. E quanto não foi criticado e malhado pelos espíritas de Uberaba e do Brasil. A ponto, inclusive, de ele viajar para a Europa e algumas portas não serem abertas para ele, por ordem de um outro espírita importante,
de um grande chefe da doutrina espírita. Mas ele foi, e fez, e trabalhou, e foi a Portugal, e abriu portas e caminhos, e debaixo de pedradas, com todos os erros que ele possa cometer, de uma disciplina ímpar, trabalhando. Bem como o próprio Eurípides do Chico. Quantas pedradas levou, que ele me contou, desde que ele era jovem, menino, rapazinho, secretário da comunhão. As pedradas que os espíritas davam nele, chamando-o de neguinho, e na frente do Chico, passando a mão na cabecinha dele. Não estou defendendo Eurípides. Estou apenas mostrando a vida como ela é. Bem ou mal, ele protegeu o Chico. Protegeu o Chico de muita gente. Bem ou mal, ele foi seu guardião. Bem ou mal, ele tentou fazer o seu papel. Errou muitas vezes. Vocês não erraram? Eu não errei? Mas ele fez o seu papel. Se há alguma informação que eu desconheço, que provem. Ou então se calem. Mas nós temos que aprender a colocar o que é de direito do outro acima dos erros que os outros cometeram. Sou grato a muitos espíritas de Uberaba. Sou grato ao Chico. Nunca tive intimidade com o Chico Xavier. Tive na casa dele por 4 ou 5 vezes, sempre levado por algum cartuchão. Almocei com ele umas 2 vezes. Ia ao grupo da prece, nunca me sentei à mesa, mas ficava lá até as 4 da manhã para abraçá-lo. E nessas horas, por 2, 3, 5 minutos, eu conversava com o Chico. Não gozei da intimidade que muitos dos senhores gozaram. No entanto, aprendi com cada mensagem ali ouvida por mim, da boca de Chico Xavier. Recebi alguns recados, vindos através de poucos amigos, que não tinham medo de levar um recado meu ao Chico, ou trazer um recado do Chico para mim. Mas eu tive recado do Chico. Encontrei com ele algumas vezes, na rua, na farmácia, na feira do livro, a ponto de surrupiar uma caneca de chá feito pela Jô, a nossa Jô espírita de Uberaba, para levar para minha casa para poder colocar água na xícara e tomar aonde o Chico pôs a boca, para ver se eu poderia ser curado da minha patologia. Fiz. Roubei com a maior tranquilidade. Tamanha dor que me alcançava por conta da maledicência daqueles que puderam ouvir o diálogo do Chico comigo e tentaram me machucar de todas as formas, por alguém que eles nem sabiam quem era. Como até hoje eu não sou ninguém no meio espírita, e nem quero ser. Eu quero ser apenas um trabalhador, um serviçal, dos mais ralé. Mas não quero cometer o erro da pseudo-conhecimento, do pseudo-intelectualismo, a destruir a nossa doutrina espírita. Ô doutrina bela, que no seu triplo aspecto tira a cegueira dos nossos olhos, a nível científico, filosófico e moral. Reativa o cristianismo nos moldes dos primeiros cristãos, sem ofender ninguém,
desmente as mentiras dos clássicos escritos por Emmanuel e pela falange que envolvia Chico Xavier. E aí surge um monte de médiuns de uns 20 anos para cá, famosos, e que, por sinal, eles dão um baile em mim de conhecimento. A literatura deles é vastíssima, o conhecimento também. Mas reticências. Há que se questionar. Tanto conhecimento, o bolso cheio de dinheiro, em nome de suas palestras e livros. Cuidado para que nosso Senhor Jesus Cristo não tenha que transplantar o Evangelho para outro país que não seja o Brasil. Lembrem-se que Chico pediu a Jesus a possibilidade, eu tenho a carta comigo aqui, de ele, se for permitido pelo alto, reencarnar em meados de 2057 na região da Palestina, de Jerusalém. Li as cartas que o Chico trocava com o Bacelli, que virou livro, os desabafos, o homem comum falando de si, das suas dores. Li a carta que o Chico escreveu ao amigo Jô, de São Paulo, desabafando em várias páginas de lágrimas. Vejo o seu Napoli publicando no grupo dos amigos de Chico palavras magníficas, mensagens belíssimas. Nunca tive o prazer de conversar contigo, mas desde que eu trabalhava no sanatório, há 30 anos, que o senhor mandava pacotinhos de mensagens para nós. Vejo um outro médico no canal do YouTube contando os casos dele com Chico. Vejo os casos contados pelo Adelino da Silveira e por tantos amigos, pela Marilene Paranhos, já desencarnada. Eu não sou bobo, não. Eu peguei carona nos amigos do Chico e aprendi cada coisa que eles me contaram. E procurei fazer algumas delas, outras eu não consegui. Peguei carona assistindo o Evangelho lá do Chico. A 2 metros de distância dele, volto a dizer, não era da intimidade de Chico. Mas o Chico me olhava e sabia muito bem tudo que eu ia passar, tanto que ele me fala ao pé do ouvido dos cuidados que eu deveria tomar com os espíritas. Estou dizendo isso, vocês me perdoem, ninguém é obrigado a concordar comigo, mas tudo que eu estou falando, eu tenho guardado aqui em casa. Revistas, entrevistas, desabafos, cartas, recados, indignações, momentos de tristeza do Chico, muitas vezes sozinho. E até grandes amigos de São Paulo acabaram ferindo Chico tempos depois. Só que ele tinha cabedal para suportar os reveses, e nós não temos. Então, prezados irmãos, prestem atenção. Federação Espírita, não roube a obra que não te pertence. Já não basta ter negado ao Chico o pedido que ele fez na década de 60 para que liberasse o livro Nosso Lar para os americanos poderem divulgar, já que ele tinha cedido os direitos para vocês, e lhe foi negado. Não cometam o mesmo erro. Le Marrier, dentre outros. Não façam a mesma coisa.
Não é ao Chico que vocês estão prejudicando. É a doutrina espírita. É a Jesus. É a nova era que está chegando. Não sejam vocês motivo de queda. Ainda dá tempo de se calar, de reavaliar, de repensar, de refazer, de recomeçar, de reconstruir. Tem médios que já estão na beira da cova, com um pé na casca de banana e o outro na cova. Para de vaidade. 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 Me desculpe. Ninguém toma lugar de Chico Xavier. Como ninguém toma lugar de Jesus. Chico só tem um. O cisco de Deus. Só tem um Chico do século XX para XXI. Os demais ou foram discípulos fiéis ou foram invejosos, tais quais os demônios, na linguagem evangélica, por inveja de Deus, quiseram ser Deus e tentaram Jesus. Chico, só um. Chico de Francisco. Cisco de Deus na poeira do mundo. Ave Cristo. Aleluia. Deus conosco. Desculpa estar falando tudo isso, mas eu não tenho medo de falar aquilo que eu sei, sem ofender ninguém, enquanto há tempo da gente não fazer mais bobagem e perdermos o direito de ter a doutrina implantada no Brasil, como prometido por Jesus através de Humberto de Campos. Dá tempo ainda de consertar. Um perdão verdadeiro pedido é bênção de luz sobre nós. Um pedido de perdão de mentira é mais trevas em nós. Boa noite a todos, parabéns aos amigos de Chico, parabéns ao pessoal de Portugal, pela coragem, pela determinação, pela confiança no discípulo do Cristo, chamado Chico Xavier. Estamos às vésperas do Natal. O mundo está em guerra. Saibamos valorizar o amor, a misericórdia de Deus e o perdão sincero. Que o amor que cobre a multidão dos nossos pecados. Jesus não pergunta para você que se você matou alguém ontem. Ele fala: você quer me seguir? Venha agora comigo. Jesus te mede da cintura para cima e os homens nos medem da cintura para baixo. Deus nos abençoe. Bom fim de domingo. Bom início de semana. Obrigado.